Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. Meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vamos falar de mangá e mais especificamente do mangá Tokyo Revengers, que está a ser aqui publicado em Portugal pela Distrito Manga. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos de banda desenhada. Tal como eu disse, então vamos falar deste mangá, o Tokyo Revengers, da Distrito Manga. Eu tenho aqui o volume 1, também o volume 2 e o volume 3. No entanto, a minha análise vai se focar apenas no primeiro volume, porque a minha ideia é aqui dar-vos opinião sobre o primeiro volume, porque acredito que muita gente vá tirar as conclusões se quer continuar ou não a série através da leitura do primeiro volume, por isso as minhas considerações são relativamente a este volume. Falta referir então que o Tokyo Revengers é da autoria do Ken Wakui e que originalmente foi publicado em 31 volumes. Aqui em Portugal a publicação está atualmente no volume 6. Mas de que é que se trata aqui o Tokyo Revengers? Basicamente vamos acompanhar aqui o Takemichi, que é este personagem que está aqui na capa, e ele tem 26 anos e descobre que a sua namorada, a única namorada que ele teve na altura, no 8º ano, foi morta pela máfia japonesa. Ele fica um bocado perturbado com isso e tendo, digamos, ali um momento em que consegue viajar 12 anos atrás no tempo, começa aqui toda uma trama em que ele basicamente vai viajar no tempo. Ele passa então dos 26 para os 14 anos, na altura do 8º ano, e basicamente começa aqui toda uma jornada em que ele tem de tentar salvar a única namorada que teve na altura. Mas agora vou aproximar aqui a câmera deste primeiro volume para poderem ver um bocadinho da arte e eu também poder continuar a dar aqui as minhas considerações relativamente a este primeiro volume. Então, aproximando aqui a câmera, podem ver a capa deste primeiro volume, Tokyo Revengers, autoria do Ken Wakui, e também aqui o símbolo da Distrito Manga. E depois temos aqui os famosos marcadores da editora, que estão sempre relacionados, ou seja, este está relacionado com o do primeiro volume, depois o do 2 estará relacionado com a capa do segundo volume, e eu gosto bastante destes marcadores. Este aqui, na parte de trás, tem aqui um edifício, e quero-vos também mostrar aqui a contracapa, que temos aqui vários personagens. Temos o nosso protagonista, o Anagati Takemichi, que basicamente ele começa a história com 26 anos e depois volta para a sua versão mais jovem de 14. Depois temos aqui a tal namorada, Tachibana Hinata, que é a rapariga que morre no início da história, juntamente com o seu irmão, o Tachibana Naoto. E depois temos aqui dois personagens que serão, digamos, os líderes da gangue que ele tem de evitar que exista no futuro. Mas vou ler aqui a sinopse. Ao ver as notícias, Takemichi, de 26 anos, descobre que a sua namorada do 8º ano, Hinata, morreu assassinada por um gangue da máfia japonesa, o Tokyo Manjikai. O antigo delinquente, que viveu o auge da sua vida na adolescência, mora agora num apartamento imundo e é maltratado por uma chefe 6 anos mais nova. De repente, Takemichi recua 12 anos no tempo e dá por si de novo com 14 anos. Agora, para salvar Hinata e mudar o curso da sua vida, terá de enfrentar o pior gangue da cidade. E vamos então aqui folhear um pouco o livro. Temos neste primeiro capítulo, ou neste primeiro volume, 5 capítulos. E inicialmente eu até gosto desta arte aqui apresentada nas primeiras páginas. No entanto, à medida que digamos, o livro vai para a sua arte mais, digamos, mais usual aqui do volume, particularmente já não acho assim tão interessante a arte. Mas basicamente nós acompanhamos aqui a história do nosso protagonista, e ele é claramente um falhado, e depois dele se atirar ou de ser empurrado, eu não percebi muito bem, para uma linha de comboio, e ele viaja no tempo e volta a ver aqui a sua namorada. Ele volta a ficar aqui com então 14 anos e claramente mudou bastante o seu visual. E ele fica no início assim bastante, digamos, à toa com toda esta situação, mas depois vai descobrir
que basicamente viajou no tempo e que tem de basicamente salvar a sua antiga namorada. A premissa ela é bastante simples. Eu acho que este primeiro volume apresenta assim de uma forma muito clara a premissa da série e mergulha logo diretamente assim no conflito e no mistério do enredo. E nesse sentido eu acho que nós ficamos aqui desde o primeiro capítulo deste primeiro volume amarrados à história do Takemichi. E ele apresenta aqui o personagem como sendo um personagem fraco, sem confiança, e isso acredito que possa aqui criar alguma empatia entre o leitor e este personagem. Como vocês podem ver, ele aqui é bastante chorão. No entanto, cria-se também aqui logo uma ligação entre ele e a rapariga que ele tem de salvar. E este reencontro aqui acho que estabelece muito bem este lado emocional que ele tem para salvar a sua antiga namorada. Aqui o mangá ele vai focar muito em lutas de delinquentes do terceiro ciclo. E nesse sentido eu não achei assim tão interessante este volume. No sentido em que claramente isto é mais voltado para um público teen, não é? Isto até é indicado aqui na capa. No entanto, eu acho que as cenas de luta são interessantes e mantém uma pessoa basicamente, digamos, investida aqui na história. Ele aqui conhece o irmão, basicamente, da sua ex-namorada, o Tachibana Naoto, e ele, ao tocar na mão dele, consegue viajar no tempo. Ele aqui volta ao tempo presente e basicamente, ou seja, a 4 de julho de 2017, e depois basicamente temos aqui uma conversa entre eles em que o Naoto explica-lhe que ao tocar na mão dele consegue viajar exatamente 12 anos no tempo. Eu acho que esta conversa é interessante e ela consegue criar aqui um lado emocional e nós conseguimos claramente perceber qual é que vai ser a motivação do nosso protagonista e então ele vai voltar então aqui no tempo. Eu reparei aqui que há um erro que diz 6 de julho de 2007, mas na verdade seria 6 de julho de 2017. Mas no entanto é apenas aqui uma pequena nota. Eu acho que aqui a narrativa ela é bastante rápida e clara. Há muito foco na ação e também há aqui um pouco de desenvolvimento de personagens. No entanto, o autor ele não perde assim muito tempo com longos períodos de exposição. Por exemplo, esta parte de viajar no tempo ela é basicamente explicada com isto. O gatilho é apertares a minha mão, sem estar aqui com muitas explicações metafísicas, e então ele volta aqui para a parte da luta e pronto, e depois ele basicamente vai voltar aqui a ser jovem e vai ter de lutar aqui com digamos o gangue da escola rival. Relativamente à arte, eu acho que ela é mediana, no sentido em que até tem um traço interessante, os personagens eles têm uma identidade visual. No entanto, há aqui muitos elementos em que os cenários são muito vazios, são basicamente paredes brancas. E este aqui, por exemplo, é um caso específico dessa falta de detalhe do cenário. Mesmo o próprio traço, ele é assim um traço mais carregado. E naturalmente que existem mangás que têm uma arte, na minha opinião, melhor. Apesar disso, acho que a arte é competente e serve bem. Acho que acima de tudo nas cenas de ação ela funciona muito bem. Por exemplo, aqui ele consegue dar um dinamismo às cenas de ação, à porrada. Por isso acho que é uma arte competente. Acho que aqui acima de tudo o que é mais interessante é mesmo
a história e aquilo que eu gostei bastante, só para finalizar aqui, é o facto de, fora a parte de viagem no tempo, o mangá não tem assim mais nenhum elemento sobrenatural. O personagem não tem poderes, pelo menos aqui neste primeiro volume, não sei como é que será nos outros. É muito à base da porrada e de perceber como é que estes personagens vão evoluir ao longo do tempo e tentar evitar que basicamente aquele gangue da máfia japonesa não exista no presente. Para não existir no presente, ele basicamente tem de voltar aqui ao futuro e evitar que eles se conheçam. Por isso, é um primeiro volume interessante. Estou aqui ansioso pelo próximo volume. Há aqui claramente uma introdução do humor. Acho que apesar de ser uma temática sombria, o mangá ele é bem disposto, tem aqui momentos de humor e certamente para o público adolescente será aqui um livro que vai agradar bastante ao público adolescente. Fazer aqui só uma nota que tem várias notas de rodapé, passa a redundância, que explicam aqui alguns termos. Eu estava aqui à procura de alguma nota de rodapé, mas não estou a encontrar. Mas acho que é aqui um trabalho editorial bom em explicar esses termos. Por exemplo, aqui temos aqui a explicar o que é este termo que ele fala, que neste caso é um doce japonês. E depois também gostei o facto de fazer aqui um disclaimer que eles utilizam aqui o símbolo do manji, que basicamente do lado ocidental nós normalmente associamos ao nazismo. No entanto, há aqui um disclaimer de que este é um símbolo da prosperidade, da harmonia e do equilíbrio, que basicamente é um dos símbolos mais antigos do mundo e que basicamente dá este contexto, porque muitas vezes nós associamos isto ao contexto ocidental. No entanto, este símbolo tem um significado completamente diferente no contexto oriental. E basicamente é isto. Depois temos aqui o volume 2 que eu irei ler certamente, e também o volume 3 que eu estou bastante ansioso para ler e para dar continuidade aqui ao mangá Tokyo Revengers. E foi esta a minha análise relativamente ao Tokyo Revengers. Espero sinceramente que tenham gostado. Eu particularmente, tal como disse ao longo da review, acho que tem aqui um início promissor. No entanto, claramente não é um mangá voltado para mim, é mais para um público teen. Acho que há aqui uma premissa interessante, também há aqui uma narrativa que é bastante ágil, bastante dinâmica. No entanto, a arte para mim não me convenceu assim tanto. Não que seja má, no entanto, acho que o traço ele é assim até bastante simples. No entanto, acho que é um bom mangá e acho que o sucesso que a adaptação para anime teve poderá aqui ser uma boa aposta pela Distrito Manga. Mas digam aí nos comentários se vocês já tiveram a oportunidade de ler Tokyo Revengers. Digam se estão a acompanhar estas edições da Distrito Manga. Digam também se viram a adaptação para anime, porque quero saber a vossa opinião. Não se esqueçam também de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações, que isso ajuda muito. Passar nas redes sociais de Facebook e Instagram para verem este e outros livros de banda desenhada. E mais uma vez obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.